Edson Boaventura, tudo bem, querido? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Calhau? Maravilha. Tudo em paz aqui. Você está em São Paulo? Estou falando de São Paulo, diretamente de São Paulo aqui. Eu estava no Nordeste aí, fazendo um documentário sobre os casos que ocorrem lá em Quixadá, no Ceará. Eu tive no Piauí, né? No Piauí teve um evento grande aí de ufologia e espiritualidade, né? Foi um evento internacional, tinha pessoas da Argentina, Inglaterra, Portugal, né, Brasil, e foi super legal, muita gente participando, 500 pessoas lá em Teresina presencialmente e mais cerca de 250 acompanhando também online, né, esse evento, né? E lá em Quixadá a gente teve conversando com muitas pessoas, né, da zona rural, da cidade, e coletando aí informações, né, ufológicas para produzir um documentário. Maravilha. Quixadá fica perto daqui da minha cidade, Cajazeiras, na Paraíba. Se eu soubesse que estava por lá, eu tinha dado um pulo lá. Inclusive... Viu? Eu pretendo ir aí na Paraíba ainda no comecinho aí do próximo ano, 2023. Eu vou estar por aí, vou estar com o Silvio Toledo, que fez um documentário dos casos aí da Paraíba também. Então vai ser bem legal, pretendo percorrer algumas cidades aí da Paraíba para estar levantando alguns casos. Porque aí tem muito caso não só de objeto voador não identificado, mas também contatos diretos com seres, né? Tem abduções, visitas de dormitório. Então a Paraíba é um celeiro ufológico muito interessante. Tanto é que, eu não sei se você sabe, mas na década de 90, os anos ali de 94, 95, 96, teve muito caso aí e foi objeto de interesse até do extinto SNI, né? Que hoje é a ABIN, Agência Brasileira de Informação. Muito interessante. Boaventura, como foi que surgiu o seu interesse pela área de ufologia? Foi depois que eu vi um objeto voador não identificado no litoral de São Paulo, na cidade do Guarujá. Isso foi em 1981. Vi um objeto grande, né? Eu tinha 14 anos de idade e aconteceu assim, eu estava assistindo televisão junto com o meu irmão menor e aí minha mãe saiu para recolher roupa no varal. A gente morava numa edícula e aí de repente ela soltou um grito, deu um grito lá fora. E a gente saiu para acudir ela pensando que era algum bicho, alguma coisa que ela tivesse visto, né? Só que ao sair na porta, olhar para o céu, a gente observou aquele objeto imenso, alaranjado e soltando objetos menores por baixo dele, né? Foram 16 objetos que aquele objeto maior desovou. Naquela época, eu nem sabia o que era ufologia, disco voador, OVNI, nada disso. Eu passei, então, depois questionando a respeito desse fenômeno que eu tinha observado, o que era aquilo, e fui encontrar respostas no estudo do fenômeno OVNI, da ufologia. E aí, 4 anos depois, eu fundei um grupo, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, e eu passei a me dedicar no estudo desses fenômenos no litoral, pesquisando aí, até onde eu contei, mais de 400 casos, envolvendo diversos graus de contato no litoral paulista. Depois comecei a viajar o Brasil inteiro e hoje eu já passei, inclusive, por mais de 20 países diferentes também atrás do fenômeno. Fui um dos investigadores do caso Varginha, investiguei profundamente também aí a Operação Prato, que aconteceu no Pará, Maranhão, Amazonas, a Noite Oficial dos OVNIs, que é bem famosa também, envolveu a FAB, Força Aérea Brasileira, foi uma perseguição de OVNIs militar, né? Isso no dia 19 de maio de 86, foi uma onda que durou 10 dias, né? Terminando ali próximo ao dia 29, 30 de maio de 86. Ô Boaventura, há relatos de queda de OVNIs aqui no Brasil? Tem vários, cara, vários relatos. O mais conhecido é o caso que aconteceu em Ubatuba, na Praia das Toninhas, no dia 7 de setembro de 1957. Foi um objeto, né, que
acidentou nessa praia, tinha poucas pessoas ali, caiçaras, né, pescadores e alguns turistas, e quando o objeto explodiu, alguns fragmentos chegaram à praia, foram coletados. Esse aqui são 4 fragmentos que eu tenho, que eu ganhei de um filho de um militar do Exército. Nós, inclusive, mandamos analisar isso na USP, na Universidade de São Paulo. Esse aqui é um dos laudos que foi confeccionado, e eles chegaram à conclusão de que se tratava de um material composto de magnésio na composição de 99,3% puro. E o interessante desse caso que aconteceu em Ubatuba, que foi inclusive divulgado, né, em jornais da época, né, inclusive assim, ó, ciência confirma, né, pedaços de metal são de procedência extraterrestre. Isso naquela época, né, 57, década de 60. Hoje o assunto ainda está em voga. A gente já localizou algumas pessoas, por exemplo, nesse jornal aqui, Jornal de Maranduba, foi publicado aqui um depoimento de um pescador, o seu Virgílio, que é esse daqui, ó. Seu Virgílio, ele chegou a observar o resgate do pedaço maior do objeto que se acidentou lá. Isso foi acobertado pela Marinha, pelo Exército, né? Mas hoje há um interesse muito grande por parte do governo norte-americano. A gente sabe que foi feito também análise na Caltech, na NASA, em Universidade da França, mas mais recentemente na Universidade de Stanford, cujo Gary Nolan, que é um microbiologista, ele teve acesso a esse material e, usando um equipamento que analisa os isótopos do magnésio, ele descobriu que esse tipo de magnésio ele não é da Terra, porque ele é 30% diferente dos isótopos constantes em magnésio terrestre. E essas amostras que ele pegou estão no Museu OVNI na Argentina, né? Porque o caso de Ubatuba, ele ganhou o mundo, né? E alguns fragmentos foram parar até na Argentina. E aí o físico Jacques Vallée esteve lá, conseguiu essas amostras e levou para Stanford para que fosse analisado aí. Hoje a gente tem o Brasil em destaque com esse caso de queda. Fora a queda de Ubatuba, que aconteceu em 57, existem documentos oficiais que trazem aí quedas que ocorreram em Leme, em São Paulo, tem casos na Paraíba, tem casos de queda em Feira de Santana, Salvador, em 1995, tem casos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no litoral paulista. Só para você ter uma ideia, eu tenho casos pesquisados que ocorreram na cidade de Cubatão em 1976, em Peruíbe em 1990, ou seja, casos de artefatos não identificados existem aos montes. Mas sabe o que é interessante? Alguns desses fatos registrados em documentos norte-americanos da Embaixada dos Estados Unidos, a Embaixada Americana, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Paraná, e em outras localidades, até em Brasília, esses documentos trazem informações de quedas de OVNIs que foram resgatados por militares brasileiros, depois foi encaminhado para São José dos Campos e de lá foi encaminhado para a NASA. A gente já fez algumas petições ao governo, aos militares brasileiros, eles dizem que não tem nada, mas nos documentos americanos, liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação, foi constatado que sim, aconteceu algo em território nacional, caiu, só que infelizmente, por conta de acordos entre o Brasil e Estados Unidos, esses fatos ufológicos envolvendo queda de naves e até resgate de corpos de seres, geralmente são tarjados com a classificação ultra secreta e aí não chega ao público. Um dos casos de queda de objeto mais conhecidos é o caso Varginha,
que aconteceu em janeiro de 1996, onde um objeto voador não identificado teria se acidentado próximo a Varginha, numa cidade vizinha, chamado Eloy Mendes, na zona rural. Caiu o objeto lá, foi resgatado pelo Exército. Os americanos foram para lá no dia 20 de janeiro de 96, a bordo de uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, um C-17, e a partir daí começaram toda uma coordenação e uma logística também para a retirada dessa nave que caiu lá e também a retirada de corpos de seres vivos e mortos, né, que foram levados para os Estados Unidos. A gente sabe aí que pelo menos um desses corpos, desses seres que foram resgatados em Varginha, acabou ficando em território nacional. Mas todo o assunto foi, infelizmente, classificado como ultra secreto e o governo norte-americano chegou a silenciar algumas testemunhas com dinheiro, tentou subornar outras pessoas também, e os ufólogos que participaram da época da investigação, eu me incluo nesses investigadores, no grupo dos 7, a gente também recebeu muita ameaça naquela época. Você esteve lá em Varginha, não foi isso? E conversou com moradores da cidade, foi isso, Boaventura? E isso, até hoje eu continuo pesquisando o caso Varginha. Acabei de voltar lá de Varginha, teve a inauguração do Memorial do ET, né? Inclusive a gente foi citado lá, fizeram um banner, colocaram uma foto nossa, né? Até para referenciar o que nós participamos da pesquisa naquela época. Estava lá o Vitório Pacatini, que estava sumido há mais de 20 anos, né, do caso, ele tinha dado uma desaparecida, agora voltou com a corda total. Estavam lá a Kátia, a Liliane, né, que são aquelas duas meninas que hoje são mulheres, né, que viram a criatura no terreno baldio. E recentemente eu consegui um depoimento que está no meu canal Enigmas e Mistérios, que é o depoimento de uma pessoa que acabou vendo naquela época próximo ao Jardim Andere uma criatura peluda. A gente está tentando agora conversar com uma outra senhora que viu a criatura antes das meninas verem a criatura no terreno baldio. Ou seja, existem muitas testemunhas que ainda estão no anonimato porque tem medo de falar, tal, e que agora, depois de 26 anos do caso, estão tomando coragem e vindo a público falar. Inclusive militares que participaram das operações de transporte, de captura, né, de manutenção médica nos hospitais de Varginha e de Campinas, né, no interior de São Paulo, na Unicamp, onde o Badam Palhares e o Conrad Metz fez toda ali uma análise, né, dessas criaturas, uma viva e uma morta. A gente sabe que tem vídeos que foram confeccionados naquela época, tanto pelo pessoal dos hospitais, como também o Exército, a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar de Minas Gerais, e a gente sabe que tem coisas até na mão da ABIN. Nossa, é muita coisa. Boaventura, você esteve agora em Quixadá, também é uma cidade que teve muitos relatos de avistamentos e até de abduções, não é isso? Exatamente. Então, o Quixadá, o pessoal é acostumado com um fenômeno lá. Eles não chamam esse fenômeno de disco voador nem de OVNI. Se você perguntar para alguém, já viu um disco voador, um OVNI? Eles vão rir da sua cara e não vão falar nada. Lá, a nomenclatura que se utiliza para denominar esses fenômenos luminosos e misteriosos é aparelho. Aparelho. Assim, na linguagem nordestina, eles falam aparelho, né? Mas é aparelho, né? E lá em Quixadá, a gente tem as duas vertentes. Naves que às vezes aparecem em seres que acabam tragicamente, vamos dizer assim, pode levar à morte depois de um contato, as pessoas que são expostas àquela luz, àquele campo do objeto voador não identificado. Aí eu posso te exemplificar o caso Barroso, que aconteceu em Quixadá, que é muito conhecido. A gente esteve lá conversando com o filho dele, o Leonardo Barroso, que tem uma loja lá no centro da cidade de Quixadá, e ele contou o caso que aconteceu com o pai dele na década de 70. A gente ficou sabendo de mais um caso de uma outra
senhora que morreu da mesma forma, foi regredindo a memória. Então, tem essa faceta agressiva do fenômeno, mas também em Quixadá existe, vez ou outra, casos em que as pessoas têm um contato, tinha, de repente, alguma doença, né, no corpo, e elas são curadas inexplicavelmente, né, sobrenaturalmente, por esses seres, né, por esses objetos. E alguns são levados para dentro da nave, né, sofrem abduções. Acredita-se que naquela região, que inclusive foi feito um filme, né, a Área Q, existe ali talvez uma base de operações estratégica desses objetos para explicar a incidência que o fenômeno ocorre lá em Quixadá. Inclusive, a gente foi entrevistar uma pessoa lá no bairro Açude do Cedro Novo, né? É o Cedro Novo, bairro Cedro Novo, Açude Cedro Novo. E essa testemunha, quando a gente estava conversando com ela, no dia anterior ela viu um objeto voador não identificado próximo ali a uma pedra, que é o marco de Quixadá, que é a Pedra da Galinha Choca, né? Então ele viu bem atrás o objeto, ou seja, eu estava ali na cidade e o fenômeno estava ocorrendo. Teve um dos dias lá que a gente foi na região de Ibaretama também, fazer uma vigília, a gente estava com o Bob, que é um ufólogo lá da região, mais alguns amigos, o Emílio e várias outras pessoas, e fizemos uma vigília. Vimos lá algumas luzinhas, nada assim tão relevante, tão nítido, né? Mas o fenômeno, segundo ali os depoimentos que nós coletamos, ocorre com bastante insistência na região. Existe também a partir de lendas, né? Pessoas que falam do Nego d'Água, né? Por exemplo, no Piauí, quando eu estive lá no Piauí, tem uma lenda do Cabeça de Cuia, não sei se você já ouviu falar, eu até trouxe uma estátua de lá, esse aqui é o Cabeça de Cuia, ó. E esse Cabeça de Cuia, as pessoas dizem lá uma história, mas ele lembra muito o Grey, né? Que seria essa tipologia aqui, o Grey. Tem umas estátuas antigas, eu consegui umas fotos do Cabeça de Cuia, olha só como que parece um Grey, né? Essa outra aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó. Esse aqui parece bastante. Parece e aqui demais. aqui embaixo, uma outra estatueta, né, que eles fazem. Então é um ser franzino com a cabeça desproporcional e olho grande, né? Então lembra muito o típico ser, né, que é o Grey, né? Lembra bastante essa tipologia de ser que corresponde a 80% dos casos no Brasil e no mundo. Meu querido Boaventura, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. O papo está muito bom. Eu quero deixar o convite para que a gente possa voltar a conversar mais sobre esse assunto, que é muito polêmico e muito bom saber disso tudo, já que a grande mídia muitas vezes não abre espaço para isso ou desacredita. Mas, meu caro Boaventura, as pessoas que quiserem saber mais sobre o teu trabalho, como encontrá-lo, fala aí teu canal, teu Instagram. Então, tem o canal Enigmas e Mistérios no YouTube, né? A gente está com mais de 600 vídeos lá. Fora isso, a gente tem, eu sou coeditor dessa revista aqui, OVNI Pesquisa, né? Inclusive a número 14 trouxe a respeito da invasão de OVNIs que está ocorrendo no Brasil desde maio para cá. Então está uma coisa absurda, eu já computei 125 casos. E agora em novembro, né, está aparecendo em Porto Alegre, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, interior também de Minas Gerais, algumas cidades do Nordeste também, Pará, ou seja, está uma loucura. E eu estou falando só de Brasil, né? No mundo a gente está sabendo também que estão ocorrendo os outros fenômenos. Então, quem quiser saber mais, entra no site. Se quiser adquirir a revista, tem a versão digital e impressa, www.ovnipesquisa.com.br. Fora isso, eu tenho também 2 livros que eu escrevi, um sobre documentos militares, o outro é sobre alienígenas no passado do Brasil, que tem a primeira abdução que aconteceu no Brasil em 1931, com um campineiro, né? Foi em Campinas, São Paulo, o senhor José Florencio. Então tem bastante material aí para quem quer se aprofundar
E quem quiser me procurar aí, além desses sites que eu passei, a gente tem o Instagram, @EdsonBoaventura, e o do canal Enigmas e Mistérios, @Enigmas e Mistérios GUG, G-U-G, né? Então é isso aí, queria agradecer ao Caliel aí pela oportunidade, e a hora que quiser chamar a gente de novo, estamos à disposição para bater esse papo aí.